aula aqui, pessoal, eu falo sobre a análise da prova para o cargo de cirurgião dentista que foi aplicado na edição do processo seletivo 472 da Prefeitura de Primavera do Leste no ano 2024, tá? E nessa aula aqui eu trago um diagnóstico onde eu fiz para que você saiba quais foram os assuntos mais cobrados nesta prova e também assuntos estes que continuam sendo cobrados, tá? E a ideia é que você tenha aí uma visão geral daquilo que está sendo cobrado, daquilo que nunca foi cobrado, para que você tenha aí um norte para você direcionar os seus estudos, tá bom? Então você assiste aqui a aula completa, tá? Depois vai lá no site lá e lê com mais tempo, tá? Lê com mais atenção lá e você vai tirar muitas informações e muito aprendizado deste diagnóstico lá que eu fiz e tá lá no site de forma gratuita para você ler e, na verdade, estudar, né? Porque é basicamente uma aula, tá? Uma aula escrita para você. Você não vai encontrar em nenhum outro site, tá? Somente no nosso site aqui que você vai encontrar esse diagnóstico. Eu vou trazer depois outros diagnósticos para outros cargos, tá? Que eu já estou fazendo, vou trazer, eu vou deixar alguns lá disponíveis no site. Então você vai lá no site, inscreva-se no site lá, entendeu? Coloca lá o seu e-mail para você receber no seu e-mail os próximos diagnósticos que eu vou colocar lá no site, tá bom? E também não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Tá bom? Então vamos dar sequência aqui e continua assistindo aqui. Tá? Então você tem que estudar essa lei aqui, 8080, tá? Uma outra lei aqui é a lei 8.142. Essa outra aqui trata ali, né, sobre o fundo ali, nacional de saúde e outras questões muito importantes também, muito importantes. Então essas duas leis aqui, imagina você fala assim, poxa, eu não sei nem o que vou estudar. Olha, você já tem muita coisa para estudar. E aqui você vai ler a lei. Você tem que ler a lei, tá? Porque as questões cobradas são questões de lei, são textos de lei, certo? Aqui fala sobre, 40% das questões fala sobre anatomia e histologia, tá? Histologia da polpa dental, questão de número 13, músculo da face, questão de número 14, cemento dentário, questão de número 15, intervenção gustativa, questão de número 16, acidentes ósseos para anestesia, questão de número 17, e morfologia dental, questão de número 18. Veja o quanto de informação aqui você tem para que você possa iniciar os seus estudos de maneira correta, tá? Aqui, questão de número 19, fala sobre diagnóstico e patologia, né? Questão de número 20, que é a última, fala sobre notação dentária, tá? Então, veja, aqui tá mais uma dica aqui, né? Priorize a leitura atenta das leis do SUS, né? Das duas leis, 8.142 e 8080. Revise a anatomia da cabeça e ao pescoço, com ênfase em intervenção e inervação. Veja, viu? Muita coisa aqui para você estudar, tá? Aqui está um resuminho aqui para você, tá? Disciplina, temas mais frequentes e nível de dificuldade, por exemplo. Língua portuguesa, quais foram os temas mais frequentes? Interpretação de texto. Sinonimia, homônimos e crase, entendeu? O nível de dificuldade, gente, é um nível médio, não é fácil nem é difícil. Gente, é prova de processo seletivo, tá? Não é fácil nem é difícil. O nível de dificuldade para você resolver a questão é um nível médio, tá? Aqui fala sobre conhecimentos gerais.
Qual foi o tema mais cobrado? Agronegócio em Mato Grosso, História do Brasil Imperial, Sustentabilidade, Dificuldade, Médio. Conhecimento específico, né? Já falamos, legislação do SUS, anatomia, histologia e DTM e periodontia. Qual que é o nível de dificuldade? Nível alto. Então, nessa parte específica aqui, você tem que dedicar bastante atenção, porque a quantidade de questão é alta e o nível de dificuldade também, porque exige-se um conhecimento técnico e específico. Então, você que já trabalha na área, você vai ter uma grande facilidade nisso aqui, tá? Mas e já você conhecendo aqui o que está sendo cobrado, né? Você já vai ter um direcionamento melhor. E nessas outras duas disciplinas aqui, você também aí dedica um tempo, entendeu? Para você dominar os assuntos. Porque, como eu mencionei, as questões não têm, ou seja, as questões têm peso iguais, tá? São 0,5 ponto para cada questão, entendeu? Então, a prova total vale 10 pontos. Tá? A prova com 20 questões, as 20 questões valem 10 pontos. Eu trouxe aqui algumas considerações finais para você dar uma lida depois, tá? E aqui também eu trouxe o gabarito, né? Tá? Teve uma questão que foi anulada pela banca. Ah, o Henrique, de onde você tirou isso aí? Pessoal, aqui foi tudo do caderno de prova, tá? Do edital do processo seletivo 472, tá? Da Prefeitura de Primavera, beleza? Aqui eu vou deixar aqui, ó, veja aqui, ó. Você tem o link aqui do site, tá? Se você for no site aqui, nessa aba aqui no site, você vai encontrar todas as provas para o cargo de cirurgião, dentista. Não só para o cargo de cirurgião aqui, dessa prova que foi analisada, né? Que é cirurgião dentista, mas também você vai encontrar as provas de todos os outros cargos de cirurgião dentista, com especialidades, e também todas as outras provas que foram aplicadas pela prefeitura para processos seletivos simplificados de 2018 até o momento que eu estou gravando essa aula, tá? Então, você que está estudando aí, você vai ter à sua disposição aí conteúdo riquíssimo, tá? Um conteúdo único e você só encontra aqui no site, tá bom? Então, aqui, ó, aqui você pode clicar aqui no link aqui direto, não, você vai lá no blog, né? Os links vai estar aqui na descrição do vídeo, tá? Mas eu sugiro que você vá lá no blog depois, vou deixar o link aqui, clica aqui no link e lê com atenção isso aqui. Lê com atenção para você ter uma ideia, porque aqui, gente, isso aqui é uma aula, tá? Isso aqui, gente, é uma aula escrita para você, gratuito, tá bom? Então, esse diagnóstico aqui, isso é um conteúdo riquíssimo para você que está estudando para a prova de processo seletivo. Isso aqui, de forma gratuita, do jeito que está aqui, você não encontra em lugar nenhum, tá? Eu trouxe isso aqui para você, eu fiz isso aqui para você pensando em você que está aí, sem saber por onde começar, sem saber o que vai estudar. Por esse diagnóstico aqui, você já tem muita coisa para estudar, tá bom? Você já tem muita coisa para estudar. Por exemplo, Geografia e História de Mato Grosso. Ah, não. Ah, porque assim, a História de Mato Grosso é uma coisa muito grande, né? Então, o que você vai estudar? Estuda Geografia, estuda um pouquinho de Economia. Ah, mas História, o que você vai estudar? História, estuda um pouquinho ali do período regencial, tá? Ó, você tem muita coisa. E atualidade, o que eu vou estudar? Estuda aí atualidade nacional, internacional, por exemplo. Verifica o que está acontecendo no mundo em 2026, por exemplo. Guerras, né? Crises. Tem muita coisa. Eventos, né, globais que está acontecendo, G7. Tem tanta coisa acontecendo aí. Então, você tem que fazer aí, vá preparando o seu material, faça uma tabelinha, faça um material aí, e vá organizando o que está acontecendo no Brasil e no mundo, para você estar por dentro. Lógico, gente, não cobra tudo o que está acontecendo no mundo, lógico, né?
mas esses fatos principais estão acontecendo, por exemplo, guerras. Volta e meia está cobrando uma questãozinha lá, falando sobre guerra. Então você tem que saber disso. Entendeu? Acordos internacionais, por exemplo, acabei de mencionar aí, né? G7, reuniões, eventos do G7, né? Questões envolvendo a inteligência artificial. Então, por exemplo, SpaceX, né? Essas empresas grandes aí. Então, muita coisa. Lógico, não é para você ficar decorando, é só para você procurar entender o que está acontecendo no mundo, tá? E falar, opa, isso aqui pode cair na minha prova, tá bom? E aí, aqui, vou deixar o link aqui, tá? Os links na descrição do vídeo, na descrição aqui da aula, e aí depois você vai lá, tá? No link, e aí você consegue acessar todas as provas anteriores de processo seletivo. Se não me falha a memória aqui, para o cargo de cirurgião foram aplicadas 7 provas, ou foi 6 até o presente momento. Então, e o cargo de cirurgião dentista aí nesse seletivo agora, a remuneração, gente, é R$ 11.823. E eu considero, voltando aqui, eu considero uma ótima remuneração, principalmente para quem mora aqui em Primavera do Leste, tá? Você que mora aqui em Primavera do Leste, você sabe que o custo de vida aqui é um custo de vida elevado, muito alto, tá? E aí você que mora aqui, né? E é cirurgião dentista e de repente está aí sem trabalho, né? Está sem trabalho. Gente, essa aqui é uma santa oportunidade, tá? Uma santa oportunidade, porque essa aqui é uma área que há uma demanda muito grande, né? E considerando aí os PSF que temos na cidade e o constante crescimento do município, né? E também a exigência de novos PSFs sendo aberto, né? Então vai exigir também que tenha esses profissionais nos postos de saúde, tá? Então, todo postinho aí tem que ter um cirurgião, né? Então, veja, essa aqui é uma oportunidade de ouro para você que mora em Primavera do Leste, que está vindo para a Primavera do Leste, que é cirurgião, tá? O edital aqui, que está em aberto nesse momento, ele contempla vários outros cargos, tá? Não sei se você está sabendo aí, mas eu vou deixar também aqui abaixo o link, tá? Para o edital, para você dar uma lida no edital. Talvez você não faça nem ideia do que... Talvez você está vendo esse vídeo aqui agora, mas eu estou falando do processo seletivo, né? Que está em aberto em Primavera do Leste, o processo seletivo está aí abrangendo vários cargos, principalmente cargos da área da saúde e da odontologia. Tá bom, gente? Então, mais uma vez aqui, depois dá uma lida lá nesse diagnóstico que eu fiz, para você ter uma ideia dos assuntos que estão sendo cobrados em cada uma dessas disciplinas, para que você, a partir desse diagnóstico, tenha aí uma base, né? Um norte para saber o que está sendo cobrado. É lógico que você não pode pautar os seus estudos apenas com base no diagnóstico dessa prova, tá? Minha recomendação é que você adquira as provas anteriores. Você resolva as provas anteriores, tá? Porque, veja, eu já mencionei aqui em uma outra aula que, por se tratar de prova de processo seletivo, dificilmente você vai encontrar aí um curso completo, um cursinho, tá? Um curso online ou até mesmo presencial que consiga abranger, né? Que consiga cobrir todo o conteúdo programático do edital. Porque para você fazer isso, você tem que ter professores, né?
Você tem que ter professores que tenham conhecimento nessa temática, em cada uma das disciplinas. Tenha conhecimento dando aula para concurso, tá? Não estou falando que é professor de faculdade, que é totalmente diferente, tá, gente? Professor de faculdade, ele sabe o conteúdo, tá? Ele sabe o conteúdo para passar ali na faculdade. E quando alguém está estudando ali na faculdade, o objetivo ali é outro. A dinâmica ali é outra. Quem está estudando para passar em um concurso, o objetivo dele é o quê? É passar no concurso, ganhar dinheiro. Quando você está na faculdade ali, você quer aprender para fazer uma prova ali e passar de um semestre para outro, entendeu? É isso que você quer. Agora, quando se trata de estudar para concurso e seletivo, o professor tem que saber dar aula para concurso, tem que ter experiência, porque se não tiver, não funciona, tá? Então, veja, meu recado para você aqui, tá? Se eu fosse começar a estudar hoje, suponhamos que eu não soubesse de nada, eu nunca estudei, estou começando agora, minha primeira prova, olha, primeira coisa, se você tiver condições, se você tiver condições, contrata alguém da sua escolha, da sua confiança, alguém que você entenda que vai te ajudar. Contrata alguém, paga ali uma mentoria, uma assessoria para alguém te dizer o que, é que você vai ter que fazer. Porque é muito mais barato você pagar alguém que já passou por isso, que tem experiência com isso, que é servidor, que passou, entendeu? A pessoa tem que ser alguém que sabe fazer isso, tá? Para te dizer o que, é que você vai ter que fazer. Porque essa pessoa já passou por isso. Entendeu? Essa pessoa já passou por isso. E você paga para a pessoa. E a pessoa vai te dizer o que você vai ter que fazer. Porque é muito melhor você fazer isso do que você meter a cara e estudar sozinho, sozinha, por conta própria, tentando contar com a sorte, tá? E aí, se você for fazer isso, você pode até fazer, mas não vá tão confiante de que você será aprovada. Tá? Então, se você não quer perder a oportunidade de passar em uma prova no seu município, na sua cidade, aí dentro da sua casa praticamente, né? Contrata alguém para te ajudar, entendeu? Vai ser muito mais barato do que você correr o risco de fazer as coisas sozinho ou sozinha e perder essa oportunidade, tá? Como eu mencionei agora há pouquinho, né? A remuneração para o cargo de cirurgião dentista no seletivo 476 é R$ 11.823. E eu vou te falar, para você ganhar uma remuneração dessa, hoje, em Primavera do Leste, mesmo você sendo formado na iniciativa privada, é bem complicado. É bem complicado. Sabe por quê? Porque a concorrência é maior, e aí você leva o seu currículo, você vai ficar na mão da empresa, e quando você vai estudar para um concurso ou para um seletivo, você não tem concorrente em tese. É só você, porque o edital diz o seguinte, olha, você vai ter que estudar isso, está lá no edital dizendo o que você vai ter que estudar. Está lá no edital dizendo que a prova é 20 questões. E você tem históricos anteriores dizendo que se você acertar tantas questões, você ficará entre os primeiros colocados. Deixa eu só te dar mais uma dica aqui. As provas anteriores, principalmente para a área de dentista, que assim umas provas um pouco mais difíceis, né? Os candidatos que ficam ali entre o primeiro, o quarto e o quinto colocado são os candidatos que fazem entre 8, 9 e 10. Ou quer dizer,
que acerta entre 18, 19 e 20 questões. 17, 18, 19 e 20 questões. Quanto mais longe você ficar, ou seja, quanto menos questões você acertar, mais longe da classificação você fica. Porque, veja, imagina só, você fez lá a prova, né? Situação hipotética. Aí você acertou 18, não, você acertou 15 questões. Só que não foi só você que acertou 15. Você acertou 15 e teve lá mais 50 candidatos que acertou 15 também. Então, veja, com essa quantidade de acerto de questões, só um candidato vai garantir uma colocação. Os outros vão ficar tudo na colocação abaixo. Então, e se você acertou 15, gente, vai ter mais gente na sua frente que acertou 16. Na frente daquele que acertou 16, tem o que acertou 17. Na frente daquele que acertou 17, tem o que acertou 18. E assim sucessivamente. Então, qual que é a ideia? Você tem que... O foco seu é gabaritar a prova. Ah, Henrique, não deu. Gente, hoje é 19/6. 19/6. Deixa eu só ver aqui. A data da prova aqui. Hoje é 19/6, né? Deixa eu só ver aqui a data da prova aqui. Para eu te passar aqui. 19/6. A prova vai ser aplicada no dia 2/8/2026. Nós temos um tempo bastante razoável. Bastante razoável. Tá? Bastante razoável. Mesmo que você não tenha estudado para nenhuma prova, você fala assim, ó, eu nunca estudei para nenhuma prova de concurso, nenhuma prova de processo seletivo, eu tenho chance de passar? Tem. Desde que você faça um trabalho bem feito, você tenha um acompanhamento de alguém, você tenha uma grade de estudo, você faça um planejamento de estudo semanal, você siga a risca de planejamento, com metas diárias, semanal, até o dia da prova. Porque uma das grandes diferenças de processo seletivo para concurso é que após sair o edital de processo seletivo, você tem pouquíssimo tempo para a prova. Pouquíssimo tempo. Então, e não sei se você já sabe, mas tem muita gente, ó. Eu conheço pessoas que já trabalham na prefeitura há muito tempo, só por meio de processo seletivo. Entendeu? Ela faz um processo seletivo, toma posse e vai estudando para os próximos. Por quê? Hoje na prefeitura, basicamente, aí, de acordo com os históricos, é publicado 3 processos seletivos por ano. Então, a prefeitura ela está sempre com 2 processos seletivos ativos, tá? Então, assim, eu não quero te dar nenhum tipo de esperança de te iludir, tá? Mas há possibilidade, há chance para você passar. Como eu mencionei ali, as questões de língua portuguesa, de conhecimentos gerais, não são difíceis. O nível de exigência é médio. Então você, por exemplo, você vai pegar uma prova, você vai ler as questões de português e fala, poxa, mas isso aqui eu acerto. Você vai ler ali de conhecimentos gerais e fala, oh, mas isso aqui eu acerto. Não tem dificuldade, tá? A parte que poderia ser um pouquinho mais difícil seria na parte de conhecimento específico. Mas essa é a parte que você já domina. Você que vai fazer a prova, por exemplo, de cirurgião ou de qualquer uma outra área, por exemplo, enfermagem, medicina, né? Porque tem vários, o edital ele contemplou vários cargos na área de médico, tá? Você também que é médico aí, tá me assistindo, você pode ir lá no site, lá você vai encontrar todas as provas que foram aplicadas para os cargos de médicos, tá bom? E você precisa estudar essas provas, você
precisa, talvez você não sabia, você precisa baixar as provas e estudar. Porque senão você não vai saber o que está sendo cobrado. Porque se você seguir o que está no edital, você não vai conseguir estudar tudo. Por quê? Por causa do tempo. Você tem pouco tempo daqui ao dia da prova. Então, mesmo que você tenha todo o tempo aí, primeira coisa que é inviável estudar tudo porque não cai tudo. Mesmo que fosse possível você estudar, mas você não ia usar. E considerando que também não vai ser possível estudar, porque tem pouquíssimo tempo para a prova, menos de 2 meses, então o que você vai fazer? Você tem que focar em um estudo mais direcionado, mais objetivo para aquilo que caiu em prova, que vem caindo, e aquilo que nunca caiu, você tem que saber um pouquinho para, no caso de cair, você acertar. Porque você tem que sempre colocar a coisa na sua cabeça. Então, quem passa na prova é o candidato que acertou mais questões. Se você não acertar mais questões, não tem como passar, entendeu? Porque na hora ali da nota de corte ali, gente, é avaliado o candidato que acertou mais. Se você acertou menos, você vai ficar numa classificação inferior, tá bom? Mais uma vez aqui eu quero agradecer por você ter assistido essa aula até aqui, porque se você assistiu essa aula até aqui, você está aí interessado e focado em mudar a sua vida, tá bom? E mais uma vez, vou deixar aqui o meu convite para você, vá lá no site, leia esse diagnóstico que eu fiz para você, tá? Leia esse diagnóstico e adquira as provas para você treinar, para você ficar bom. Porque na hora que você pegar a sua prova, lá no dia da prova, na hora que você sentar na cadeira e abrir a sua prova, você sabe que aquilo ali você já viu. Não tem nada de novo, entendeu? A única coisa que vai mudar ali é que o examinador ele embaralha um pouquinho as questões ali para tentar dificultar um pouco, mas ele não tem como inventar nada. Beleza, pessoal? Mais uma vez, obrigado por você ter chegado até aqui e eu te vejo em breve. Até mais.